Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma live. Na verdade, você que está aqui no Instagram vai me acompanhar na gravação que eu faço toda semana de um podcast. Para você que está aqui no podcast e já está acostumado, faço um podcast toda semana sobre o mundo dos investimentos, sobre finanças pessoais, planejamento financeiro, investimentos, ações, enfim, tudo que, tudo que diz respeito ao mundo dos investimentos. A gente traz aqui toda semana um tema e já há algumas semanas a gente tem falado, obviamente não poderia deixar de ser diferente, de coronavírus, dos impactos que isso vai causar na economia, no emprego, na renda, na vida das pessoas. Semana passada, para quem acompanhou, se você não acompanhou, vai lá no meu canal do YouTube, tem lá a live que eu fiz sobre reserva de emergência, né? Tá lá no canal do YouTube, meu canal é roberto.francischini. A link está aqui na bio, se você quiser, tem um link que te leva para lá. E eu falei sobre reserva de emergência, a importância que a reserva de emergência tem na vida das pessoas, poderia ter, né, deveria ter na vida das pessoas, se a gente tivesse o hábito de poupar e tivesse o hábito de pensar com um pouco mais de cuidado na nossa vida financeira. E aí a repercussão foi boa, muitas pessoas gostaram, algumas dúvidas em box, né, eu recebi durante a semana, pedindo para falar um pouco mais do assunto, estender um pouco mais do assunto. E hoje eu resolvi falar, uma continuação, uma extensão do assunto que a gente falou semana passada. Eu não sei se você já passou por uma crise financeira, né? O mundo está passando por uma crise financeira, uma crise econômica, e isso vai trazer para as pessoas, algumas pessoas, algum grupo de pessoas, crise financeira dentro de casa, na família ou no trabalho. Pessoas vão perder emprego, ou pessoas vão ter a renda diminuída, e isso é ruim demais. Principalmente, eu não sei se você já passou por uma situação dessa de, de dificuldade financeira, de não ter dinheiro para fazer tudo aquilo que precisa, de pagar todas as contas, o quão isso é desafiador no dia a dia, o estresse que isso causa, o desgaste familiar que isso traz. É muito provável que pela estatística, né, pela estatística brasileira, a maioria das pessoas que vai assistir ou vai ouvir esse podcast já passaram por alguma dificuldade financeira ou estão passando por uma dificuldade financeira. O brasileiro, infelizmente, é um povo, é uma sociedade que tem um hábito de não poupar, de não pensar no futuro e de não trabalhar com a precaução, de não se precaver, principalmente na vida financeira. Então hoje eu resolvi falar de economia doméstica, né? Em tempos de crise, nessa crise aguda que a gente está vivendo, como para você que está em vias de ter algum problema financeiro porque ou foi demitido, ou seu negócio vai cair vertiginosamente, ou por alguma razão você vai ter problemas financeiros agora nesse período que está por vir, né? E não tem uma reserva financeira, o que fazer, como se comportar, que medidas tomar no dia a dia, para que esse período seja o menos doloroso possível, né, menos desafiador possível. Então, o tema da live de hoje é economia doméstica, orçamento de guerra, como fazer pequenas dicas, pequenas atitudes que você pode tomar no dia a dia para que o seu orçamento doméstico seja o mais enxuto possível, que você consiga fazer as coisas funcionarem na medida do possível para você transpassar por essa crise de forma menos traumática possível. E o que é a economia doméstica, né? Assim como a economia de um país, é tudo aquilo que a gente tem a capacidade de gerar renda e de gastar, né? De construir patrimônio, de pagar as contas, enfim, é a nossa microeconomia dentro de casa, as receitas e despesas, o todo da sua vida financeira que você administra ao longo do tempo. Eu falei semana passada que a maioria das pessoas não tem noção da sua vida financeira. As pessoas que ganham salário fixo sabem quanto ganham,
né, tem a noção de quanto ganham, mas a minoria sabe quanto gasta, né? Então, se sobra dinheiro no final do mês, sobra não, porque todo mundo, se você fizer uma pesquisa, vai falar que 90% das pessoas não sobra dinheiro, falta dinheiro. Mas, via de regra, as pessoas conseguem pagar as contas, né? Eu até citei o caso de que a maioria das pessoas não passa de repassadores de dinheiro, né? Então, o dinheiro entra na sua conta, e ele vai para luz, para água, para telefone, para aluguel, para condomínio, para supermercado, e o dinheiro só passa por você. Ele vem da origem do seu trabalho, do seu suor, fica na sua conta durante um tempo, mas ele tem destinos que não são você, de fato, né? O dinheiro não vai para você no final das contas, vai só para pagar a conta. Então, é importante a gente entender esse ecossistema. A gente tem a economia global, tem a economia nacional, tem a economia municipal e tem a economia doméstica, a economia da sua casa. A sua capacidade de gerar renda, de gerar recursos, versus a sua capacidade de gastar e de construir patrimônio com aquilo que você ganha, né? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E por que isso é importante, né? É importante porque a gente precisa, de uma vez por todas, entender que dinheiro é uma coisa, é um pilar fundamental na vida de qualquer um. Por mais que muitas pessoas dizem, ou pensam, ou acreditam em falsas, tem falsas crenças de que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é importante, que dinheiro não é tudo, que dinheiro é... Enfim, essas crenças de que o dinheiro, no final das contas, é algo ruim, mas sem ele a gente não sobrevive, a gente não vive, a gente não come, não dorme, não se diverte, não faz o bem às outras pessoas, enfim... essa hipocrisia eu acho que tem que acabar, e a gente precisa tomar pé da situação, saber o quanto o dinheiro é importante na nossa vida, de uma vez por todas, né? De maneira técnica, de maneira lúcida, né? Saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, para onde vai o seu dinheiro, para onde vai o seu dinheiro, o que é essencial, o que não é essencial, enfim, ter essa noção é muito importante. É o primeiro passo mais importante que eu acho que qualquer pessoa deveria ter na sua vida financeira. Então, assim, para você que está vivendo um momento desafiador, que já sabe que vai passar por dificuldades, ou seja, você já perdeu o emprego, ou você é um autônomo que perdeu clientes, ou que não vai conseguir ter clientes nos próximos meses, e que a crise vai te afetar em cheio, vai te afetar diretamente, e você não, por alguma razão, ou por várias razões, você não tem uma reserva financeira, como é que você vai passar por esse período de desafio, né? Como você vai lidar com isso? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente tomar pé da situação, como eu disse, e reconhecer que tem um problema. Qualquer problema, ele só se resolve a partir do momento que a gente toma consciência de que ele existe. Se você ficar empurrando o problema para debaixo do tapete, ou fingir que ele não existe, ou deixar ele para lá, deixar para tomar decisões em cima da hora, pode ser que seja tarde demais, pode ser que você tenha um problema maior se você não reconhecer que existe um problema. Então, reconheça que existe um problema, entenda que é um problema, porque esse é o primeiro passo para que as coisas se acalmem, para que você tenha clareza de que atitudes você vai tomar a partir dali para poder sair ou passar por esse momento turbulento com o menor impacto negativo possível na sua vida financeira, e que isso não deixe sequelas muito grandes depois que a tormenta passar. Então, assim, o primeiro passo é você tomar essa consciência, né? Se você não tem nenhuma noção de dinheiro, não tem noção de planilha, não sabe por onde começar, peça ajuda, né? Peça ajuda para um parente, para um amigo, alguém que conheça Excel, ou procure material na internet, ou manda inbox aqui se você tiver uma dúvida. Enfim, eu acho que a hora agora é a hora da gente se ajudar. Eu transferir aquilo que eu conheço para as pessoas, extrair conhecimento de outras pessoas, a gente fazer essa troca para que as pessoas se ajudem, para que todo mundo passe por esse momento de maneira
mais tranquila, né? Então, peça ajuda se for necessário, procure ajuda se for necessário. E comece já, né? Se você já tem, se você ainda não tem certeza que vai passar por alguma dificuldade, ou seja, você está empregado ainda, às vezes está trabalhando de home office, mas rola aquela incerteza, você não sabe se você vai continuar no emprego, porque a empresa que você trabalha, ou que você é funcionário, ou a que você é dono, ainda está funcionando, mas se durar mais um tempinho, pode ser que as coisas piorem muito rápido e você tem a chance de ficar sem renda ou de diminuir a renda de uma hora para outra. Considere-se já como um problema, né? Não deixe para pensar na solução e de tomar as atitudes só depois. Comece agora, né? Então comece ontem, na verdade. Comece ontem. Entenda que a gente está vivendo um período de emergência, de que a sirene foi tocada, o alarme foi tocado e que você vai precisar, como eu disse, né, no começo da live, no título da live, numa economia de guerra. E eu já vou explicar exatamente o que é uma economia de guerra. Assim como o governo lançou medidas econômicas e chamou isso de orçamento de guerra, enfim, ou seja, que o governo vai poder, só que no caso do governo é o contrário, que o governo vai poder gastar dinheiro para poder lidar com a crise. Nós, como vamos deixar de receber recursos, vamos ter problemas com a entrada de recursos, a gente vai ter que lidar na outra ponta, primordialmente, que é nos custos, nos gastos e nas despesas, né? Então entenda que é uma emergência. Ao mesmo tempo, não confunda economia com mesquinharia, né? Tem uma grande diferença nisso. Economia, você vai economizar de forma racional, de forma inteligente, aquilo que precisa, aquilo que não é essencial. Agora, mesquinharia é outra coisa que não vale nem a pena a gente ir a fundo, né? Mas não seja mesquinho, seja econômico, seja racional, tome atitudes que vão fazer com que a sua vida financeira seja a mais enxuta possível. Porque o nome do jogo, a partir do momento que você toma pé dessa situação, é tesoura. Você vai andar com a tesoura na mão e cortar gastos de todos os lados que forem possíveis, né? A gente vai falar um pouco mais, desenvolver um pouco mais esse assunto. E o primeiro, né, assim, entre as primeiras medidas que vocês vão tomar, é uma emergência, então tem que envolver a família. Né? Tem que sentar com a família, chamar todo mundo da família para conversar, expor a situação sem ter vergonha, sem ter medo, né? Porque a família são as pessoas que mais amam você, que mais gostam de você, que mais têm carinho por você e não tenha vergonha de expor uma situação que é sim constrangedora, que é sim triste, né? A gente tem que admitir que está com problemas financeiros, que não vai ter dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, mas é muito importante que nesse momento todos estejam envolvidos, que todos saibam do problema, que todos conheçam o problema com a maior transparência possível, né? Claro que você vai adequar a linguagem de acordo com a idade, né? Não adianta você falar sobre problemas de uma maneira de alto nível financeiro com uma criança de 4 anos, mas de alguma maneira essa criança de 4 anos também precisa entender o que está acontecendo dentro de casa, o que vai começar a acontecer dentro de casa, que coisas vão ser limitadas, que algumas coisas vão deixar de acontecer, enfim, ela precisa entender na linguagem dela, na linguagem que vocês se entendem. Então é muito importante que a família seja envolvida, porque afinal de contas a economia doméstica da sua casa é um ecossistema cuja família faz parte. Sua mãe, sua tia, né, independente da estrutura familiar que você tenha, se é um casal com filhos, se é um casal que mora com os pais, se tem netos, enfim, pouco importa. Todo mundo que está envolvido, todo mundo que está dentro de casa, todo mundo que de alguma forma consome recursos da casa, consome e coloca recursos na casa, né? Porque às vezes tem muito mais gente que trabalha, tem pai, tem mãe, às vezes tem filho já em idade de trabalho, então todo mundo dentro de casa e coloca a situação de uma maneira clara, objetiva, sem culpa, sem medo, sem acusações, né? Sem jogar nada na cara de ninguém, porque está todo mundo no mesmo barco e se todo mundo remar para o mesmo lado,
vocês chegam no final mais rápido, né? Então, peça sugestões para as pessoas da família. Olha, a situação é essa, o que vocês acreditam que dá para fazer? Envolva as pessoas também na solução, não só no problema, né? Apresente o problema, mostre o que está acontecendo. Isso eu estou falando com um chefe de família, seja você homem, mulher, a pessoa que tem a iniciativa de comandar o orçamento da casa. Tome essa iniciativa, exponha a situação, mas peça ajuda também internamente. Opiniões e sugestões internamente. O que vocês acham que poderia cortar antes de estipular, antes de chegar cagando regra dentro de casa e falando, olha, a partir de hoje é isso, você não faz isso, você não faz aquilo, ninguém compra isso, ninguém compra aquilo. Envolva as pessoas para que você não fique com a pressão de ter que lidar com isso, com esse peso também de sair proibindo as pessoas dentro de casa de fazer as coisas, enfim, peça sugestões. Isso é muito importante, envolver as pessoas na solução também, né, do problema, porque a colaboração é fundamental. A colaboração de ideias, a colaboração do ambiente, né? Tentar manter o ambiente o mais leve possível, por mais desafiador que seja o cenário, tentar manter a harmonia para que esse período, mais uma vez eu repito, seja o menos desafiador possível, né? Entender que sacrifícios vão ser necessários para todo mundo, né? Não pode haver desequilíbrio nos sacrifícios, né? Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa dentro da família, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder passar por esse perrengue. Voltando à analogia do barco, vocês estão remando no mesmo barco, só que esse barco está pesado e tem um monte de coisa dentro do barco que vocês vão ter que jogar fora, vocês vão ter que se desfazer disso para poder ter menos peso, ganhar mais velocidade, ganhar mais tempo, e todo mundo vai ter que ter a sua cota de sacrifício. É importante deixar claro isso para todo mundo também. Nesse momento de reunião familiar, estabeleçam prioridades, né? Juntos, coloquem no papel aquilo que é absolutamente prioridade, aquilo que é estritamente essencial, aquilo que não é, aquilo que alguém pode abrir mão, aquilo que não pode abrir mão. De repente, não precisa abrir mão de 100% de um benefício, de um hobby, alguma coisa, mas dá para abrir mão de algum pedaço, enfim. Estabeleçam prioridades juntos, né? Isso é muito importante. E para que também existam metas individuais de economia para cada um. Olha, a gente tem X para gastar, a gente tem uma reserva X, ou a gente não tem reserva, eu vou ter que me virar com os R$600 que o governo vai dar, ou vou ter que me virar com o seguro-desemprego, ou eu vou ter que me virar com o FGTS que vai vir, ou que eu sou autônomo, eu vou ter que me virar com a carteira que eu tenho a receber ainda, e olhe lá se eu vou receber. Existem vários níveis de dificuldade, claro que só você vai conhecer o seu, mas estabeleçam prioridades juntos. Essas prioridades e metas, elas vão ser maiores ou menores de acordo com a sua situação, né? Com a situação econômica da sua casa, obviamente. E veja, né, se dentro da família existe alguém que pode contribuir com renda extra, né? De repente, vou dar exemplos aqui bobos, mas uma filha fazer um brigadeiro para vender para os amigos da escola, enfim, alguém que possa contribuir para a renda familiar em momentos difíceis, né? Com alguma habilidade que tenha, algum conhecimento que tenha, seja culinário, de costura, sei lá, alguma coisa que possa ter valor para outra pessoa, que de repente possa ser vendido, oferecido, enfim. Veja se essa possibilidade é possível. Se for possível, entrem num acordo, cheguem a uma conclusão, porque isso pode ajudar muito nesse período de dificuldade. Feito isso, né, você reconheceu que tem um problema financeiro, pediu ajuda, se você não acha capaz de tomar essas decisões e não consegue enxergar isso na sua vida financeira, pediu ajuda, reuniu a família, expôs o problema, pediu soluções, estabeleceu metas, estabeleceu prioridades. O próximo passo é se organizar. Todos precisam se organizar para que
seja possível, tecnicamente, vocês conhecerem o que está acontecendo. A minha experiência diz que a maioria das pessoas não... A maioria esmagadora das pessoas não registram as suas despesas e não sabem responder com precisão para onde vai o dinheiro. Esse é o primeiro passo, né? Então, organizem-se com planilhas, com aplicativos e rastreiem minuciosamente para onde vai o dinheiro, todos os seus gastos e os dos familiares, de todo mundo. É preciso mapear isso para que... Pensa num cano, né, um cano de 100 polegadas, todo furado. Você precisa identificar todos os furos. Você precisa saber onde está cada vazamento para que você vá tapando vazamento por vazamento, para que aquele cano não desperdice água, que nesse caso é dinheiro, né? Então, é muito importante que a organização nesse momento é fundamental, na verdade. E aí você tem várias ferramentas, planilhas, você pode fazer a sua própria planilha, nada muito rebuscado. Despesas, receitas, você pode separar, segregar as despesas com essenciais, despesas fixas, despesas variáveis, enfim, você pode fazer a sua organização, mas se você der um Google aí, você vai encontrar centenas e centenas de planilhas de organização financeira. Tem alguns aplicativos que te facilitam no dia a dia a registrar as despesas, para onde vai, para onde não vai. Então procure esse tipo de ajuda. E aí começa a vir a parte mais difícil, né? Na teoria tudo é muito bom, tudo é muito bonito, tudo é muito fácil. Eu falando aqui parece muito simples. Olha, você acabou de perder o emprego, então olha o que você vai fazer. Passo número 1, passo número 2, passo número 3. Eu sei que não é assim. Eu sei que bate o desespero, bate a ansiedade, bate o nervosismo, que você não dorme, que você chora, que você pode ficar ansioso, depressivo. É óbvio que eu entendo tudo isso porque eu já passei por isso. Como eu disse no começo, eu acredito que são poucos os brasileiros, né, vivos que nunca passaram por um perrengue financeiro, nunca passaram por um período de problemas financeiros graves, né, na vida. É muito difícil encontrar alguém que, nossa, eu nasci... Só quem nasce rico e morre rico. Um milionário, enfim, mas uma pessoa que batalha, que em algum momento comete algum erro financeiro, passa por dificuldades, ou quando é jovem, ou mais velho, enfim, todo mundo passa por isso. Então, eu sei que não é fácil, não é simples, é desafiador, mas precisa ser feito, né? Se nada for feito, pior vai ser. E aí a parte mais desafiadora é começar a cortar as coisas de fato, né? E aí você precisa responder algumas perguntas. Quais são as maiores despesas da casa, da família? O que é realmente essencial, né? O que é supérfluo? O que é indispensável? O que pode ser diminuído? Né? Evite cair na tentação do crédito. Esse foi o meu erro quando eu tive este problema, lá no passado. Em vez de tomar essas decisões que eu estou falando para vocês tomarem, eu tomei as decisões erradas, né? Eu falei, nossa, eu tinha muito crédito para poder pagar as contas, eu fui pagando as contas à base de crédito, na expectativa de que ia melhorar, de que as coisas iam melhorar, iam mudar. Acabou que as coisas não mudaram de acordo com a minha expectativa, como eu gostaria. O crédito foi acabando e as contas uma hora chegam, né? Eu sempre digo que o garçom sempre traz a conta. Não importa a festa que você esteja, não interessa. Uma hora, se você está numa festa, uma hora a conta chega. E a conta chegou para mim. E aí eu tive que tomar todas essas medidas que eu estou falando para vocês, eu tive que tomar em outras circunstâncias, né? Quando a bola de neve já era grande, quando o problema já era gigantesco. E com essas medidas, com essas recomendações que eu estou dando para vocês, eu saí do buraco, saí do problema, passei por isso e estou tentando compartilhar isso com você para que você não passe por isso, porque uma coisa que aconteceu comigo e que eu espero que aconteça com você é tirar uma lição disso tudo, e a gente vai falar um pouco disso no final. Então, não caia na tentação do crédito.
né? Se você é uma pessoa que tem problemas financeiros, vai ter problemas com a sua renda e ainda tem muito crédito, entenda que a solução de hoje, eu sei que é desafiador a gente ter um cartão de crédito, ter um limite no banco e de repente está faltando alguma coisa em casa, tá faltando, tem que fazer uma compra e você não tem dinheiro, aí você vai lá e apela para o cartão, apela para o limite. Naquele momento você satisfaz, você resolve aquele problema e está adiando um problema futuro, né? Mesmo porque o limite acaba, o limite diminui, a conta do cartão de crédito ela vem no mês que vem. E aí vai crescendo até que uma hora não vai ter mais cartão, até que uma hora você não vai ter dinheiro e não vai ter crédito. Aí é que a maioria das pessoas começam a se mexer quando o peso está muito grande. Então, não caia na armadilha do crédito, porque o crédito de hoje é o tormento dos próximos 5 anos. Né? Eu levei aí quase 5 anos para colocar a minha vida em ordem, para sair do problema, de um problema de crédito, né? De não mau uso de crédito. Então, não caia nessa tentação, não caia nesse problema, porque eu sei o que eu estou falando. Você vai aumentar o seu problema em tempo, né? E entenda que você poderia passar por um período de dificuldade pequeno e quando acabasse o problema, ter uma chance melhor de respirar. Agora, se você tomar as decisões erradas nesse período, a crise vai passar, mas a sua crise não vai passar, porque você vai ter deixado um passivo para trás tão grande que aquilo vai virar um caminhão basculante de concreto nas suas costas, você vai precisar carregar e vai precisar se livrar dele, né? E aí começa um outro tormento. Aí o problema que poderia ter uma duração de 1 ano acaba tendo uma duração de 5, 6 anos de vida, da sua vida, consome 5, 6 anos da sua vida. E então não caia nessa armadilha, né? Não caia na armadilha do crédito. Se você possui alguma reserva financeira, ou foi demitido e recebeu fundo de garantia, recebeu rescisão, ou se você tem alguma reserva para se manter nesse período, assim, faça um planejamento, esmiúce, né, divida esse orçamento o melhor possível para que você use esse dinheiro mensalmente para o mínimo possível, para o mínimo de sobrevivência possível, até as coisas melhorarem, até as coisas saírem do vermelho, saírem do alerta vermelho, né? Então, comece a pensar em todas as despesas da casa. Quais são as maiores despesas? O que dá para baixar? Eu tenho coisas que dá para baixar assim de cara: energia, água, telefone, internet, TV a cabo, sei lá, várias coisas ali. Você precisa planilhar, colocar na sua frente. Isso aqui dá para baixar? Tá. Isso aqui dá para negociar? De repente eu tenho um aluguel que está para vencer. Será que se você trocar uma ideia com o inquilino nesse momento difícil, será que não rola uma negociação, mesmo que seja temporária, ou que seja uma negociação diferente? Olha, eu pago R$ 1.500 de aluguel. Será que eu não posso pagar R$ 1.000 de aluguel e esses 500 que sobram a gente parcelar para eu pagar no futuro? Enfim, é possível negociar? Não é? Levante tudo isso e não deixe nenhuma possibilidade fora da mesa, né? Porque às vezes é possível sim negociar, é possível sim tentar diminuir uma despesa que a princípio você imagina que não tenha negociação. Você possui dívidas, né? Que tipo de dívida você possui? Você tem uma casa financiada? Você tem um carro financiado? Essas dívidas são mais complexas, o carro principalmente. Se você deixar de pagar o carro por 3 meses, já começa a vir a execução, já começam a pegar no seu pé, tentar recuperar o seu carro. Então você precisa... Será que vale a pena manter esse financiamento? Será que precisa... será que dá para se desfazer do carro? Será que dá para vender? Enfim, pense nisso. Financiamento da casa é mais complexo ainda. Não dá para sair de casa, não dá para
simplesmente deixar a casa para trás. Mas dê uma olhada no seu contrato de financiamento com o seu banco, veja os juros que você paga, os juros caíram demais, pode ser que você consiga uma renegociação de juros, pode ser que você consiga baixar a parcela, pode ser que você consiga, de repente, aumentar o prazo. O governo fez uma medida que você pode prorrogar o prazo por, se não me engano, 2 ou 3 meses. Né? Claro que você vai pagar os juros disso, mas você vai tirar essa despesa 2 ou 3 meses da sua frente. Então, assim, analise tudo, veja todas as possibilidades. Essas despesas que são dívidas, né, são financiamentos e não tem jeito de não pagar, tente renegociar, tente ligar no banco, ver se é possível. Outras dívidas que você tenha e que não vão te causar nenhum outro dano a não ser o nome sujo, talvez, né, seja a hora de você pensar em parar de pagar. Começar por essas contas, deixar de pagar. Nossa, mas você está falando para a gente dar calote, você está falando para eu ficar com o nome sujo, o meu nome é a única coisa importante que eu tenho, a única coisa que tem valor na minha vida. Cara, é orçamento de guerra. É isso que as pessoas têm que entender nesse momento. Guerra é guerra. Então você tem que lidar na guerra como uma guerra. Não adianta lidar na guerra como se estivesse numa festa. Então, levante todas as dívidas, veja aquilo que você tem de dívidas, veja aquilo que é possível vender. Se você tem um carro quitado, será que não é uma boa alternativa você vender o carro? Vender o carro, fazer uma reserva, começar a andar de Uber, garantir ali o dia a dia da família durante um tempo. E carro você compra depois de novo, você recupera. Carro só dá despesa. Ele é um bem que te dá despesa, desvaloriza, tem que gastar gasolina, IPVA, seguro, um monte de coisa que você se tirar da sua... Aliás, eu tenho um vídeo também lá no meu canal do YouTube, dá uma olhada. Por coincidência, eu vendi meu carro por motivos financeiros, não porque eu estava precisando de dinheiro, mas porque eu fiz as contas, né? Se você quiser dar uma olhada lá no canal do YouTube, eu fiz as contas do quanto um carro drena do nosso bolso, né? O quanto de dinheiro a gente joga fora por manter um carro na nossa vida. Então, dá uma olhada no vídeo lá, veja como a conta é impressionante e, se for possível, se fizer sentido para você, se desfaça do carro o mais rápido possível. Primeiro você se livra de despesas e ainda faz um caixa para sobreviver durante um tempo. Então, nas dívidas, renegocie os financiamentos. As dívidas que não vão te trazer nenhum mal, né? Você não pode deixar de pagar plano de saúde por mais de 3 meses. Né? Se você deixar de pagar por mais de 3 meses, você vai cancelar o seu plano. Então, você tem que gerenciar. Né? Se esse mês dá para pagar o plano de saúde, não dá para pagar alguma coisa, paga o plano de saúde, o mês que vem você não paga. O importante é que você não deixe acumular mais que 3. Você tem que, como diria o Faustão, se virar nos 30 ali. Né? Parece uma coisa de outro mundo isso que a gente está falando. Né? Nós estamos falando do caos, estamos falando de problemas financeiros, cara, fudeu e agora o que eu faço? Né? São algumas dicas, né, de como passar por esse período. Cartão de crédito. Tente se livrar desta tentação, porque cartão de crédito é uma tentação nesses momentos, porque assim como o crédito, né, quando eu disse crédito lá atrás, eu incluo os cartões, né? Então não use o cartão, cara. Se você sabe que você não vai ter dinheiro para pagar a fatura no próximo mês, ou se você já sabe que vai pagar o mínimo, não use. Pegue os cartões, guarde em algum lugar, ou peça para alguém esconder. São medidas bobas, medidas bestas, mas às vezes funciona. Né? Se você quiser realmente sair do problema, vai ter que ser assim. Não use o cartão de crédito. Trabalhe com aquilo que você tem. Eu imagino e sugiro que, assim como outras pessoas da família tente achar uma renda extra, você também tente achar algo para construir uma renda ali de curto prazo, vender alguma coisa, enfim, não sei exatamente o que pode, né? Eu sei que habilidades você tem, que conhecimentos você tem, os contatos que você tem, de repente você conhece amigos que
que tem empresas com alguns produtos que não foram afetados pela crise de repente, enfim, é um jeito de ter uma renda extra, né? Energia, água, telefone, internet, TV, coisas que são essenciais porque você não vive sem energia, não vive sem água, não vai, não, né, muitas famílias não, às vezes a televisão é a única diversão que tem, mas é óbvio que tem que diminuir. São coisas que dá para diminuir. Não dá para desligar a energia, ligar na companhia elétrica e falar, desliga minha energia aí, liga daqui 6 meses. Não dá para fazer isso, mas dá para economizar no banho, dá para economizar na luz ligada, dá para economizar no ar-condicionado, dá para economizar num monte de coisa, né? Mudar a temperatura do banho, do chuveiro, enfim, economizar, economizar, economizar. E é por isso que é importante o engajamento da família lá no começo. Colocar a família para ajudar e não para atrapalhar, não para ficar te cobrando, não para ficar te pentelhando com essas medidas. Às vezes eles fazem isso porque eles não sabem da situação. Você simplesmente chega dentro de casa e fala, ó, tá difícil, nós estamos com um problema financeiro, vamos ter que cortar tudo, e com aquele autoritarismo, aquele estresse, e as pessoas às vezes nem entendem exatamente, não conseguem enxergar o tamanho real da bola de neve e não dão muita importância. Então, por isso que aqueles primeiros passos lá de envolver a família é nessa hora que vai começar a fazer sentido. É um hobby, alguma coisa que você, alguma atividade extra para o seu filho, para sua filha, que, vamos ter que cortar aqui o inglês por um determinado tempo, vamos ter que cortar a natação, o futebol, a academia, enfim, cortar coisas que não são essenciais nesse momento, que drenam recurso. E claro que você tem que também dar o exemplo, né? Não adianta só pedir para as outras pessoas fazer se você não colabora. Então, liste essas despesas, por isso que a organização é importante, porque você vai passar um pente fino em tudo que você gasta ali durante o mês, bota numa planilha. Isso aqui dá para cortar quanto? 10%, 100 ou 100%, 20%, 15%, ou dá para cortar tudo? E vá fazendo isso, mostre para a família, engaje a família e mão na massa. Não tem outra alternativa, né? Outra dica, que é uma dica bem bacana em relação à economia, se diz respeito a supermercado. O supermercado é uma grande armadilha, né? Então, assim, tem algumas dicas clássicas, né? Não vá no supermercado com fome. Faça uma lista das coisas que realmente faltam dentro de casa. Faça uma programação de cardápio da família durante a semana, porque assim você sabe exatamente o que precisa comprar, né? Não vai deixar para pensar nisso quando estiver no mercado. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque você acaba pegando coisas que você não pegaria se você tivesse um mínimo de planejamento, né? Então faça listas. Listas de todo mundo. Filha, o que está faltando para você? Está faltando sabonete, está faltando shampoo, está faltando isso. Fulano, Beltrano, Ciclano, faz a lista de todo mundo, consolida essas listas, vai alguém no mercado que tenha mais firmeza nessas questões e planeje também o cardápio. Já vi muitas pessoas indicar esse tipo de alternativa. Fala, durante a semana, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cardápio assim, assim, assado, vamos isso, tal, e vai no mercado e compra para aquele planejamento, né? A quantidade de economia que é possível fazer com esse tipo de medida é gigante. Chega a mais de 30% de economia numa compra. E isso não dá para desprezar nesses momentos. Como eu disse lá no começo, não é ser mesquinho, é ser inteligente, é trabalhar com disciplina, com foco, para poder sair dessa situação o mais rápido possível, né? Não pensa no agora, pensa em quando eu vou sair dessa situação. Se eu tomar esse tipo de atitude, eu vou sair daqui 3 meses ou daqui 5 anos? Então, é esse tipo de mentalidade que a gente tem que ter. Bom, já falei de hobbies, né? Cortar os hobbies que forem indispensáveis. Se você tem, de repente, alguma funcionária doméstica, avalie se não compensa trocar para diária. Negocie com ela, fala, venha menos vezes na minha casa e todo mundo vai colaborar um pouquinho, o filho vai limpar o quarto dele, a filha vai limpar o quarto dela, você vai ajudar a esposa na cozinha, na roupa, enfim, vai como eu disse, engajar todo mundo para que aquilo
não seja um trauma individual para alguém, não pese mais para um do que para outros, né? O carro, já falei do carro, se possível, se desfaça do carro, andar de Uber, se na sua cidade é possível, né? Porque tem cidades que eu sei que não é possível, que isso é desafiador, enfim, cada um sabe da sua situação, sabe da situação da sua cidade. Se for possível, analise com muito carinho esse tipo de atitude. Em relação, né, voltando um pouquinho às dívidas, a gente tem que analisar o que dá para suspender. Né? Nós estamos, como eu disse aqui, nós estamos na trincheira da guerra e a gente precisa tomar medidas dolorosas. Né? Então, o que dá para suspender? Né? Coloque na sua planilha, na sua organização, uma coluna das dívidas em separado. Né? E se for preciso, né? Isso aqui é polêmico, mas, cara, é a verdade, é a real. Se for necessário parar de pagar alguma coisa, de parar de pagar alguma conta, de parar de pagar alguém, comece pelos bancos. Comece pelos bancos. Deixe de pagar primeiro os bancos. Né? Os bancos vão ficar putos, isso não é assim, você tem que pagar a sua dívida, tem que honrar a sua palavra. Claro que tem. Mas, cara, é matemática. Você recebeu R$1.000 nesse mês de contenção, de problema. Você é um cara que recebia R$5.000 de salário, passou a receber 1.000, vai ter problemas, não vai ter dinheiro para pagar tudo. Você vai ter que escolher conta para pagar. É simples, né? Você vai escolher aquelas essenciais. Deixe os bancos por último, né? Os bancos é um caso à parte que dá para a gente fazer uma live só sobre isso, né? Então, assim, não pague os bancos de imediato. Deixe, se você tiver estourado, né? Se você já consumiu um pouquinho do crédito no banco, está estourado no cartão, no limite, alguma coisa assim, deixa aquele banco explodir, esquece daquele banco, não pensa nele nesse momento, abre conta em outro banco, porque não dá para ficar sem banco. Hoje tem um monte de conta virtual, conta sem despesa. Isso é outra coisa que você precisa analisar na hora de analisar suas despesas. Quanto custa o seu banco para você? Quanto ele drena de dinheiro, de taxas, de tarifas e etc. Né? Hoje tem um monte de banco gratuito aí, com poucas taxas. Então, abra conta em outro banco, de preferência um banco digital com taxa zero, com baixíssimas despesas, e deixa o banco que já está com problema, deixa ele lá, esquece que ele existe. Você vai pensar nele depois que a tormenta passar. Você vai sentar, falar, bom, agora eu tenho que resolver este problema. O problema principal, o problema da vez é eu sobreviver, é eu comer, é eu dar o mínimo de condições para minha família para sobreviver nesse período. Então, o banco não é uma prioridade. Né? A não ser que o financiamento da sua casa, ou o financiamento do seu carro, que eu falei para você, que você tem que analisar, né? Porque o financiamento de carro é complicado. Se você deixar de pagar, o banco toma. Né? Então, precisa analisar essas duas coisas aí. Mas se o único problema que vai te trazer é o nome sujo, cara, paciência. Fique com o nome sujo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ele vai te dar encheção de saco, vai ter um monte de gente ligando para você. Mas, cara, é melhor do que faltar alguma coisa dentro de casa. Né? Então, não saia por aí gastando a sua reserva. Se você recebeu fundo de garantia, recebeu uma rescisão e tem alguma dívida no banco, na minha opinião, não é hora de pagar a dívida no banco se você está nessa situação. A sua situação prioritária é sobreviver. Né? Você vai sobreviver sem o banco. O banco você deixa para depois, resolve este problema para depois. Não é para ligar o foda-se, nunca mais vou pagar o banco. Não é isso que eu estou falando. Cara, este não é um problema a ser resolvido agora. Ponto. Então, ele vai para o final da fila, você vai resolver este problema depois. Assim como o banco, você tem que analisar que tipos de contas você pode ter a mesma atitude. Né? Em que não vai te causar nenhum outro mal. De repente você tem uma dívida com um parente, negocia com o parente. Eu tenho que te pagar 1.000 por mês.
Vamos negociar? Dever para a gente também é muito complicado, né? Dever para um amigo, para uma pessoa, para um colega de trabalho, para um parente, sei lá, é complicado. Tente negociar. Seja aberto, seja franco, seja honesto, não enrole ninguém, só faça acordos dos quais você possa realmente cumprir. Não diga que vai pagar fulano se você sabe que não vai pagar. Então, cara, minha situação é essa, eu tô com um problema assim, assim, assado, não consigo te pagar, tô com muita vergonha disso, mas você me ajudou em um momento que eu precisava de ajuda e sou grato por isso, não vou esquecer isso, eu vou te pagar assim que eu tiver condições. E joga aberto. Eu tenho certeza que se você jogar aberto, com honestidade, com olho no olho, as pessoas vão entender. Né? Um ou outro acaba não entendendo, mas foda-se também, paciência, tem que lidar com isso. Mas seja honesto, seja transparente com seus credores. Credores, pessoas físicas ou pessoas que estão ao seu redor, né? Isso pode fazer a diferença de um bom relacionamento e não estragar relacionamentos caso você tenha pego dinheiro com alguém. Depois que a tempestade passar, depois que o problema se resolver, que as coisas começarem a melhorar, o seu negócio voltar a rodar, ou você arrumar um novo emprego, seja lá o que for, ou a renda extra que você está fazendo, de repente começou a entrar de forma constante, até num volume razoável, aí você senta com as pessoas que ficaram para trás, senta com os bancos, renegocia as dívidas, faz um planejamento, estica os prazos, negocia juros, negocia descontos, enfim. Aí sim você vai partir para essa etapa que é resolver os problemas que a crise deixou. Né? Você sobreviveu, você passou por um período difícil e é óbvio que isso tem um preço, isso deixou um passivo para você. A sua briga, a sua luta é para que esse passivo seja o menor possível, para que na recuperação, na hora que o negócio começar a voltar ao normal, as coisas sejam mais fáceis de resolver, que o peso seja o menor possível para você carregar e assim você volte à sua vida ao normal. Né? Sujar o nome pode ser necessário, não fique encanado com isso. Eu sei que tem muita gente que tem esse medo, nossa, eu vou sujar meu nome, nossa, eu vou sujar meu nome. Cara, faz parte do jogo, não tenha medo, não tenha vergonha. Muitas pessoas, às vezes pessoas que você imagina que nunca tiveram nome sujo, já tiveram nome sujo. Tenho certeza que grandes bilionários brasileiros e do mundo já tiveram problemas com isso, já deixaram de pagar uma conta. Se você, na maioria das biografias, grandes bilionários tiveram dificuldade na vida, então faz parte do jogo. Né? Mantenha calma, né? É importante respirar fundo, é importante tentar enxergar o fim do túnel, manter a calma, ter racionalidade, não tomar nenhuma atitude emocional demais. Eu sei que isso é muito desafiador, porque as contas vão chegando, as necessidades vão aparecendo e você vai tendo dificuldade de fazer isso. Eu sei que isso traz muita dificuldade, muito estresse mental, mas a única coisa que eu tenho para dizer para você é: vai passar. Vai passar, você vai sair disso, vai sair deste problema. A questão é como você vai sair. Como eu disse aqui, você tem que tentar sair com o menor peso possível para carregar ao final da crise. Né? Não seja um chato, não seja cri-cri, não desconte na família. Não é hora de união, é hora de colaboração, é hora de engajamento, é hora das pessoas se ajudarem. Não é hora de cobranças por problemas do passado, não é hora de ficar mexendo na ferida, é hora de união. É hora de, cara, nós estamos no mesmo barco, nós estamos com o mesmo problema, o meu problema é o seu problema e vice-versa. Então nós temos que resolver juntos, nós temos que resolver com união, com foco, com disciplina, com carinho, com energia e com amor. É isso que tem que rolar. E, cara, eu acho que o mais importante de um problema como esse, de um problema financeiro, como eu já disse aqui, é como você vai sair. Você entrou no furacão, como é que você vai sair do outro lado? Né? Como é que você vai reagir a isso tudo?
Eu escuto sempre uma frase e repito isso muito, sempre que posso, é que não há um mal que não traga um bem, né? Claro que você precisa aproveitar o período da maldade, né? O período que você está passando pelo mal, você precisa aproveitar ele para tirar lições. Eu acho que isso é o mais importante. Tente entender quais foram as razões que te trouxeram até o olho do furacão. Por quais razões você. Claro que você não vai conseguir enxergar, talvez, isso de forma imediata, que você tem um monte de problema para resolver. Mas reflita sobre isso, reflita sobre o problema, reflita por que você está passando por isso, por que você está ali, que atitudes você tomou nos últimos 5 anos que te trouxeram até este problema. O que você poderia ter feito para não estar passando por este problema? Né? Eu acho que essa é o maior aprendizado. Né? Eu tenho certeza que eu não vou passar pelos mesmos problemas financeiros que eu passei pelas mesmas razões. Eu posso ter problemas financeiros no futuro por outras razões. De repente por um negócio que eu fiz, ou né, uma empresa que não deu certo, enfim, sei lá. Mas pelas mesmas razões, eu não vou passar, porque eu aprendi uma lição. Uma lição eu aprendi. E você tem que passar por isso e aprender também. Uma lição ou várias lições. Né? Quanto mais lições aprender, melhor. Então, reflita sobre por que você está passando por isso e que atitudes você poderia ter tomado no passado que não te levariam até ali. Por quê? Porque a partir desse momento, a partir do conhecimento da situação, do conhecimento do que foi feito ou do que deixou de ser feito, é que você vai sair daquele problema com uma nova mentalidade, com uma nova experiência, com novos hábitos, com uma conta enxuta. Isso é muito importante. E quando você passa por um problema financeiro e passa por uma reestruturação de despesas, passa por um aperto desse que você tem que cortar, o lado bom disso é que quando as coisas melhoram, vários hábitos ficam. Né? Então você aprendeu a sobreviver gastando menos energia, você só aprendeu a sobreviver gastando menos água, você aprendeu a sobreviver com talvez menos canais na TV, você aprendeu a sobreviver fazendo lista no mercado, você aprendeu a sobreviver com pouco. Então, a partir do momento que você sair do problema, vai te gerar, a hora que começar a entrar mais renda, vai te gerar mais caixa, mais fluxo de caixa para você pagar as dívidas mais rápido e quem sabe você começar a fazer uma reserva de emergência, que foi o assunto da semana passada, para não passar por isso de novo. Né? Então, extraia o melhor e o maior número de lições possível dessa situação, para que você não passe mais por isso, para que as pessoas da sua casa aprendam uma lição também. Planeje a solução do futuro, né? Que atitudes você deixou de tomar que poderiam ter tirado você dessa, para que você, assim que acabar a crise, comece a tomar essas atitudes. Comece a economizar, comece a fazer uma reserva, comece a comprar as coisas mais à vista, não tome muito crédito, enfim, não sei que lições você vai tomar, mas comece a planejar a solução e as precauções para que isso nunca mais aconteça com você. E eu acho que o principal, aproveitar esse período de quarentena, aproveitar esse período mais introspectivo, em que a maioria das pessoas estão dentro de casa, cara, estudar. No caso aqui das finanças, estude sobre dinheiro, estude sobre economia doméstica, finanças pessoais, investimentos. Adquira o maior número de conhecimento possível sobre finanças, porque saber sobre dinheiro é uma habilidade que poucos têm e que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Quanto mais você conhece, quanto mais você entende, quanto mais você conhece o jogo do dinheiro, né, melhor você passa por essa vida financeira. E eu espero que tenha feito sentido para você. Espero que, se você estiver passando por problemas assim, que isso passe o mais rápido possível, que você consiga implementar o seu orçamento de emergência, o orçamento de guerra, né? Que você encare isso como realmente uma guerra e passe pelo momento com garra, com união, que também sirva de
de um momento para que a família se una ainda mais, né? Para que as pessoas se ajudem. Apesar dos desafios, às vezes isso gera mais união familiar. Então, espero que tudo isso passe o mais rápido possível, que essa crise vá embora o mais rápido possível, que a economia comece a girar de forma como vinha acontecendo, que os desempregos diminuam e que você saia dessa mais forte do que entrou. Beleza? Então, espero que tenha feito sentido para você. Você que está aqui no Instagram, se tiver alguma dúvida, se estiver vendo essa live depois gravada, se quiser comentar, quiser perguntar alguma coisa, ela vai ficar gravada aqui por 24 horas. Manda no direct ou, a sua dúvida, a sugestão de tema, a sugestão de assunto, que eu respondo ou a gente, né, eu anoto aqui a sugestão para a gente falar sobre isso depois. Visita lá meu canal do YouTube, tem vários vídeos, várias coisas sobre investimentos. Semana passada eu falei sobre reserva de emergência, dá uma olhada sobre como construir sua reserva de emergência. O meu canal do YouTube é o mesmo aqui do Instagram, roberto.francischini, dá uma olhada lá. Se você quiser, tem um link aqui na minha bio no Instagram para você curtir meu podcast. Eu tenho um podcast onde eu posto esses áudios semanalmente. Então é isso, obrigado pela presença, pela companhia, pela atenção, que é uma das coisas mais importantes que eu considero aqui hoje, você ter dado a sua atenção um pouco para mim. Espero que tenha feito sentido, espero que você tenha aprendido alguma coisa. A gente se vê semana que vem com algum outro tema sobre finanças pessoais, investimentos, ou seja lá o que for que fizer mais sentido na semana que vem, tá bom? Grande abraço para você e até semana que vem.